mestre do amor, possa
para nos ensinar que nós vamos aprendendo a amar ali naquele seio menor, do seio da nossa família, e que aí essa família vai distendendo. E um dia nós vamos ter uma família universal. Nós vamos amar a todos. Nesse dia, certamente, nós não estaremos mais como espíritos imperfeitos. Nós já vamos estar como espíritos perfeitos. Então, é muito bom, muito consolador, nós sabermos que a nossa família, ela só vai crescendo. Os laços de amor não se rompem nunca. Vão só fortalecendo. E um dia nós vamos estar felizes, porque todos vão fazer parte dessa nossa grande família. Alguém gostaria de fazer alguma complementação, algum questionamento? Oi. Porque, na verdade... faz a pergunta novamente para os internautas ouvirem. Eu queria saber, assim, a família, quando morre, o marido ou a mulher, vai embora. E depois, essa família vai adquirir outra família. E aí, quando for embora todo mundo, vai encontrar lá e vai formar... uma única família, se estão ligados pelo laço de amor. Porque aqui nós temos esse amor possessivo carnal. À medida que nós vamos evoluindo, esse amor nosso vai tornando um amor sublimado. Nós não vamos estar ligados ao outro por interesses, nós não vamos estar ligados por sexo, nós vamos estar ligados por essa afinidade espiritual. Então, às vezes, aquela pessoa, por exemplo, ele teve 2, 3 famílias, mas, na verdade, vai fazer parte de uma única família, lá na espiritualidade, e essa família vai estar unida pelos laços de amor. Então, nós não temos que ter essa preocupação de que cada um vai chegar num determinado momento e vai formar aquela famíliazinha ali, egoísta, só com interesses dela. Nós vamos formar essa família maior, universal. Por quê? Se os laços não forem de amor, não tem o menor sentido, e isso Allan Kardec esclarece para a gente, continuarem juntos. Porque aquele laço que os ligou aqui no plano físico, que não era de amor, era de interesses, outras circunstâncias que os uniram, ele se desfaz aqui mesmo. Então, na espiritualidade, eles nem se encontram. Porque o que é mais importante, o que não se desfaz nunca, é esse laço de amor. Porque a minha preocupação é essa. Porque eu tive meu marido, Rosália, e o meu amor era muito possessivo com ele. E ele era muito danadinho. Então, eu preocupo, eu falo, gente, já morreu várias pessoas, já morreu pessoa que entrou na vida. E depois, quando eu chegar lá, eu vou encontrar ele com essas pessoas ou não? Quando você chegar lá, se o seu relacionamento com ele for de amor verdadeiro, porque às vezes nós temos um amor tão egoísta que não é amor, ele passa a ser egoísmo mesmo. A gente é posse, você quer tomar conta da vida do outro, isso não é amor. Essa história, por exemplo, que eu falo assim, nossa, alguém matou por amor. Ninguém mata por amor, porque se ele matou, ele não amava de verdade. Então, se esse laço de vocês for de amor, ele vai estar lá. Mas, quando chegar, essa ligação vai ser tão bonita, tão forte, mas não é essa ligação de marido e mulher, é de almas afins, é de almas gêmeas, como o senhor estava cantando aqui agora mesmo. Então, quando nós vamos lembrar da nosso estudo passado, quando a Kátia estava falando sobre o sexo dos espíritos, o espírito não tem sexo.
Então, nós não vamos chegar lá e falar, nossa, esse aqui era meu marido, ele tem que continuar sendo meu marido. Não. Então, lá nós vamos ter uma outra relação, é uma relação de amor. E quando sempre fala nessa relação de amor, eu lembro do apóstolo Paulo, quando aquela moça estava apaixonada por ele, né, e chega e fala com ele que estava apaixonada. Aí ele falou que ele não podia amá-la, porque o amor dele era tão grande, mas era um amor igual para todas as pessoas. Então, ele já tinha conquistado aquele amor que Cristo veio nos ensinar. Porque ele até falou, né, no começo da caminhada dele, né, ele dizia, o que eu quero fazer, eu não consigo, mas o que eu não quero, sempre eu me pego fazendo. Eu acho que é o que acontece com a gente, né? Mas, quando foi no final da vida dele, ele dizia, não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. E ele assimilou tanto, né, a mensagem do Cristo e essa mensagem de amor, desse amor grande, desse amor universal. Podemos passar para a próxima? Então, na 205, Kardec fala, questionando os espíritos. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família. Como fazê-lo anterior à existência atual? Então, na existência atual, nós estamos ligados por os laços de amor, ou às vezes não muito de amor, mas pela aquela necessidade de convivência, que estamos na mesma família, e nós sabemos que a família, o objetivo dela é criar, se não existiu ainda, e fortalecer laços de amor. Então, o objetivo da família é o amor. Criar ou fortalecer esses laços. E aí ele pergunta, para muitas pessoas, a reencarnação fala que é a destruição desses laços. Por quê? Aí a pessoa vai reencarnar numa outra família, então aquela família anterior vai deixar de ser a sua família? Vai deixar de ser alguém que ele ama? É interessante que, nessa edição do livro que nós estamos fazendo, que é da FEB, ele faz essa pergunta, mas numa outra edição do Livro dos Espíritos, faz isso como, Kardec faz como uma conclusão, como uma afirmação. Então, dizendo, né, que para algumas pessoas a doutrina da reencarnação está como a destruidora das famílias. E como fazê-los em existência anteriores a essa atual. Como que vai permanecer esses laços? Aí os espíritos respondem. Ela, a reencarnação, né, os distende. Ela não destrói os laços da família, vai distender esses laços, vai aumentar esses laços, vai fortalecer esses laços. Não os destrói. Mudando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. O quanto essa doutrina, ela é esclarecedora, ela nos chama a atenção para o que é mais importante da nossa vida, que é o respeito ao outro, o fortalecimento dos laços de amor, a necessidade da nossa evolução espiritual. Porque, olha, se nós olhássemos para todas as pessoas e pensássemos, olha, hoje eu não as conheço ou não tenho nenhuma relação de afinidade, mas e ontem? Não poderia ter sido meu pai, não poderia ter sido minha mãe, meu filho, minha filha,
meu esposo. Então, se nós começássemos a ver o outro como esse irmão, nós teríamos uma sociedade completamente diferente. Não existia tanta crueldade, tanta vingança, porque nós íamos pensar nessas pessoas como esses seres amados. Muito obrigada. Então, olha, na verdade, a reencarnação, ela não vai destruir esses laços de família. Porque se os laços foram de amor, eles vão permanecer. E essa família, ela só vai crescendo. À medida que a gente vai convivendo, à medida que nós vamos amando, que nós vamos aprendendo a amar, a nossa família vai apenas crescendo. E aqueles que estão hoje conosco e que podem ir primeiro que nós, eles vão nos esperar lá, com carinho, com dedicação, e nós vamos continuar sendo essa família. E, às vezes, nós não pensamos que aquelas pessoas que ali, que estão convivendo conosco, e que, às vezes, nós temos uma certa rejeição, pode ter sido um familiar, alguém muito querido, que quando nós chegarmos no mundo espiritual, que vai nos desvendar ali essa vida, esse parentesco, e sabemos que aquela pessoa, às vezes, que hoje nós fazemos o mal, tenha sido alguém muito querido numa existência anterior. Aí a gente pode pensar, mas será que alguém que a gente gosta muito, depois, numa determinada existência, uma outra existência, a gente pode não gostar? Nós somos muito orgulhosos, nós somos vaidosos. Às vezes, aquela pessoa está numa situação que nós achamos meio desprezível. Interessante que a gente vê, até foi feito esses tempos atrás, eu achei interessante, uma enquete na televisão em que as pessoas estavam olhando pelos garis, aquelas pessoas que trabalham muito, e trabalham bonito na rua, necessárias, mas eles são invisíveis. Ninguém olha. Está de uniforme, já está de uniforme, está na rua, é alguém menor. Então, nós temos esse preconceito, essa ignorância ainda. Nós somos muito pequenos ainda. Então, às vezes, aquela pessoa que nós amamos muito, aí ele reencarna e está precisando passar por uma experiência mais difícil, e ele está ali, às vezes, do nosso lado, passando por dificuldades, e nós não conseguimos estender a mão. Mas quando nós chegarmos na erraticidade, aí nós vamos ficar arrependidos disso. Tem uma mensagem linda no Evangelho, que a pessoa que descreve o espírito, ele fala que tinha alguém que estava passando por muita dificuldade, que essa pessoa auxiliou muito. E quando ele chega na vida espiritual, ela precisava ser auxiliada por essa pessoa, que ela tinha auxiliado aqui na Terra. Então, esses laços de fraternidade, de cooperação, de amor, são fundamentais, são muito importantes. E nós precisamos tentar fortalecê-los, criá-los e olhar os outros como nós gostaríamos que os outros nos olhassem, né? Tem algum questionamento? Queremos fazer alguma pergunta? Alguma complementação? Não? Então, nós temos uma complementação que o próprio Kardec fez,
Porque Kardec, ele era muito perspicaz e ele tinha uma visão tão grande, tudo aquilo que a gente às vezes está querendo perguntar e que a gente ainda não formulou, ele faz a pergunta. Então, ele fez uma subpergunta dentro dessa. Ele fala, a reencarnação, né? No entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça ou que haja vivido em condições ou em condição muito adversa. Então, aí ele está perguntando. Então, a reencarnação nos leva a não ter tanta importância por aquela história da árvore genealógica, sabe, de onde que eu vim, ou a que classe que eu pertenci, né? Tem muita gente que quer demais fazer regressão de memória para saber quem foi, mas ninguém quer ter pertencido a uma classe inferior. Todo mundo quer saber se tem algum parentesco com algum intelectual, com algum rei, com alguma rainha, né? Mas, então, ele não quer saber se ele foi alguém ali que estava na mendicância. Não, ele quer saber. E, às vezes, dá muita importância a isso. Olha, eu sou parente do fulano de tal, que tem um nome. Mas, e daí? Quem sou eu? Como é que está a minha condição de amar, de respeitar o outro? Como é que eu tenho crescido dentro de mim? Isso, né, é o que importa. Mas, aí Kardec está falando, né? Então, será que a reencarnação teve esse papel? Quando nós entendemos essa reencarnação, nós temos condições de sermos mais aptos a não valorizar tanto essa árvore genealógica que nós, às vezes, buscamos? Aí, os espíritos respondem, é exato. Então, realmente, a reencarnação deveria dar a nós isso. É exato. Mas essa importância assenta no orgulho, que é a maior chaga da humanidade. E é onde nós estamos sempre assentados, envolvidos, né? Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Nós queremos que os nossos antepassados sejam pessoas grandiosas, né? Que coraria de contar como ascendente honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. E, às vezes, o nosso orgulho é tão grande que realmente isso acontece, né? Olha, se nós tivermos a certeza que a nossa descendência vem lá das pessoas bem humildes, mas pessoas honestas, às vezes a gente não dá muita importância. Mas se a gente pensar, nossa, foi daquele lá, ele conseguiu passar muita gente para trás, mas ele tinha muito dinheiro, ele tinha uma posição. Então, às vezes, a pessoa se sente engrandecida por isso, né? Então, continuando aí a resposta, os espíritos dizem, digam, porém, o que disserem, ou faça o que fizerem. Não obstarão a que as coisas sejam como são. Que não foi consultando-lhe a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Mas eu acho tão interessante que a espiritualidade são espíritos bons, evoluídos, né, que tinham ali como líder, como organizador dessa doutrina, o próprio Cristo. E ele sempre nos chama a atenção para a nossa pequenez, para observarmos as leis, para observarmos a situação nossa e que nós vivemos. Então, ele fala, olha, Deus não foi pensar na vaidade de cada um de nós para formular suas leis. Ele estabeleceu as leis que devem governar e orientar todo o universo, as nossas vidas, nosso crescimento, a nossa relação. Então, ele formulou essas leis. E nós
estamos submetidas a elas e temos que cumpri-las. Independente de nós querermos ou não. E quando fala das leis da natureza, a lei que mais me chama a atenção e que eu sempre fico agradecida a Deus por ela em nossas vidas é a lei do progresso. Sabendo que todos nós vamos progredir, independente de nós querermos ou não. Um dia nós seremos bons. Um dia nós estaremos participando das benesses que Deus elaborou para nós e que nós vamos viver através das nossas leis. Alguém gostaria? O que é isso? Bom, então, vamos para 206. Não tá pensando. Pois é, eu estou querendo comentários. 206. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos antepassados seja ridículo? Olha, então Kardec está perguntando. Nós sabemos que o espírito, ele não deriva do espírito. O corpo, sim. O corpo vai derivar do corpo, o espírito não. Então, os pais, nada mais dão aos filhos do que o invólucro corporal. Mas o espírito é individualização. O espírito foi criado por Deus simples e ignorante, com livre-arbítrio, com essa condição que ele não pode fugir nunca, que é de progredir. Então, o espírito não vai ser descendente do espírito. Aí ele pergunta, não tem filiação de espírito. Se não tem, então por que a gente fica fazendo esse culto aos antepassados? Isso não seria ridículo? Aí os espíritos superiores respondem, de modo nenhum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Porque se nós tivermos a oportunidade de reencarnar com espíritos bons, espíritos elevados, nós também vamos crescendo. Nós vamos aprendendo com eles. Então, essa oportunidade de estar numa família em que os espíritos sejam mais fraternos, mais amigos, mais amorosos, que tenham um entendimento maior da espiritualidade, do ser em si. Então, isso é grandioso, porque a gente vai aprendendo. Porque o nosso objetivo aqui não é estar aqui todo o tempo. Nosso objetivo, nessa passagem rápida, que é o plano físico, é aprender. Nós estamos aqui para conquistar valores, conquistar virtudes. Aí, os espíritos continuam respondendo a Kardec. Se bem, os espíritos não procedem uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família por simpatia, ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas ainda ficai certos de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, senão
na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nessas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Então, aqui ele foi bem claro, né, dizendo, se nós reencarnamos numa família de espíritos mais evoluídos, nós devemos sim ficar felizes, porque vai estabelecer uma relação de amor, de afinidade entre esses espíritos mais evoluídos e nós. Mas, quando nós falamos dessa filiação ou desse parentesco, se nós falamos com orgulho, porque eles não vão ficar satisfeitos, felizes por isso, porque eles já estão mais evoluídos. Então, esses sentimentos mesquinhos não lhes traz nenhuma vaidade. Aí ele diz, em vós não se reflete os méritos deles. Então, quando, por exemplo, nós estamos convivendo com alguém que tem um conhecimento muito grande sobre qualquer área, mas principalmente sobre a área espiritual, nós podemos ficar felizes por estarmos ali, mas nós não vamos gozar daquela felicidade que eles estão gozando, porque nós não temos ainda a evolução que eles têm. E aí, mas olha a importância, nós podemos seguir os seus exemplos, e que através desses exemplos é que nós vamos evoluindo. Quando ele fala aí da família, lá no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, nesse capítulo 14, que ele fala desses laços de família, ele fala do tipo de família que nós conquistamos aqui. As famílias nossas são formadas por espíritos simpáticos. Aqueles que, às vezes, nós já convivemos, que nós já amamos. Então, espíritos que tenham ali uma afeição uns pelos outros. Mas também nós podemos ter na nossa família aqueles espíritos que não se afinaram conosco, às vezes até nos odiaram, e nós os odiamos. E aí, lá na erraticidade, quando a gente descobre que a gente tem que evoluir, que progredir, nós pedimos a chance de vir com eles. Eles concedem-nos a chance, e eles também, querendo se melhorar, se dão essa oportunidade de vir para conviver na mesma família, para aprender a amar, resolver aquelas picuinhas de outras vidas. Existe também aqueles outros que são completamente estranhos. Ele não tem nada a ver. Mas ele precisa aprender, ter alguma experiência que aquela família vai passar. Então ele pede para vir naquela família. E às vezes a gente vê alguém falar assim, olha, eu sou daquela família, mas eu não me sinto parte dela. Parece que eu não tenho nada a ver com a minha família. E às vezes ele está falando uma verdade muito grande, que às vezes não tem nada mesmo. Ele está ali para adquirir as experiências que aquela família vai passar. Mas o importante, o que nós precisamos entender da nossa família, é que nós estamos aqui para aprender a amar. Esse é o mandamento maior, essa é a importância maior. Então, nós precisamos amar, respeitando, né, as pessoas que estão convivendo conosco. Aquele amor universal, aquele amor sem restrições, nós ainda não temos condições. Mas nós podemos ir nos esforçando. A condição de respeitar o outro nós já temos. Então, vamos começar ali pelo respeito, pela afeição, por estar ali desejando o bem ao outro. E assim nós vamos caminhando, um dia nós vamos
conseguir amar, vão conseguir aprender esse sentimento tão bonito e tão necessário para a nossa evolução. Ótimo. Só estou querendo falar, quando está dizendo que os antepassados não tinham o culto, né, de tributo por orgulho, que estava assistindo um estudo do Livro dos Espíritos, inclusive, e dentre os que estavam conduzindo esses estudos, tinha uma psicóloga. Ela disse que, num trabalho de mediunidade, um espírito se manifestou diretamente para ela, pedindo para que ela conversasse com a mãe dele, porque ela tinha feito um altar para ele, e que aquilo estava fazendo muito mal para ele na espiritualidade, que ela precisava desmanchar aquilo. Então, ela disse que, depois que terminou a reunião mediúnica, ela disse que foi até aquela mãe, mas assim, com muito jeito, né? Porque ela não podia dizer, olha, seu filho se manifestou para, né, pedir. Então, ela disse que teve que ter muito cuidado, muito tato. Então, a gente precisa realmente ter esse cuidado, né? Porque, assim, eu acredito que os nossos queridos que estão na espiritualidade, eles gostam de ser lembrados, mas com amor. Eles gostam de ser lembrados, assim, que a gente replique os bons exemplos que eles nos deram, né? Os ensinamentos que eles conseguiram transmitir para nós. Eu acho que é com isso que eles se alegram, né? Que a gente esteja aqui fazendo aquilo que de bom eles nos ensinaram a fazer, né? Obviamente que eles estão lá ainda com as dificuldades deles, né? Porque também ainda, com toda certeza, né, tem as suas questões que ainda precisam solucionar, mas nós só auxiliamos esses nossos entes queridos com essas boas memórias, com essas boas lembranças. Exatamente. E com esses bons exemplos, né? É assim que nós podemos auxiliar. Então, todas as vezes que eu me lembro do meu pai, da minha mãe, com muita saudade, eu agradeço pelas boas coisas que eles fizeram. Primeiro, porque eles me concederam a oportunidade de estar aqui. E pelos muitos ensinamentos. E eu sempre digo, olha, eu só estou com saudades, né? Eu sinto saudades, eu não estou triste. Eu sinto saudades dos nossos momentos, e eu sei que a gente vai ter outros momentos, né? Então, assim, é preciso a gente ter muito cuidado mesmo com esse tributo por orgulho, né? Ficar por aí disseminando isso. Né? Exatamente. Nós temos essa mania de achar que aquele que está na espiritualidade está numa situação muito boa. E, às vezes, ele não está. Às vezes, ele está precisando de oração, está precisando de incentivo, e a gente está pedindo, olha, vem me ajudar a resolver essas picuinhas tão pequenas aqui, né? Tem um senhor que ele era presidente de uma casa espírita aqui em Jataí, e ele faleceu. E o pessoal da casa espírita, nossa, começaram a idolatrá-lo, porque ele era isso, era e tal, tal. Aí, passado um determinado tempo, ele manifestou numa outra casa espírita, que era de alguém que ele gostava muito, pedindo para que ela passasse a mensagem dele para os familiares, para o pessoal daquela casa, pedindo que, pelo amor de Deus, ele não estava em condição de ajudar, não, ele precisava ser ajudado. Então, ele precisava da orientação, do amor, do carinho deles, e principalmente das orações. Então, é interessante, às vezes a gente fica... O próprio Luiz Sérgio, que escreveu tantos livros, no primeiro livro que ele escreveu, ele fala isso. Ele pede que o pessoal começou a vê-lo como um santo, e começou a pedir. Ele, não, por favor, não peçam, eu não estou em condições de ajudar. Porque, na verdade, a gente morre e continua a mesma coisa. Assim na terra como no céu. A natureza não dá saltos. Se nós somos de um jeito aqui, nós vamos morrer e vamos estar praticamente do mesmo jeito. Às vezes nós vamos lembrar de algumas coisas que nós já conquistamos, mas aquilo não nos vai engrandecer e nos tornar
lá um santo. Então, a gente precisa mesmo lembrar dos nossos antepassados, com oração, com respeito, ter aquela saudade, mas, como você está dizendo, eu quero agradecer, né, lembrar dos bons momentos, lembrar que a gente vai ter esses bons momentos depois, né, que esses laços vão continuar sempre. Mas endeusar e achar que estão muito bons, a gente vai fazê-los sofrer muito, né? Oi. Deixa eu ver se eu entendi. Eles falaram que os espíritos não são famílias, né? Não são, como vou falar assim, o pai, a mãe, não veio pai e mãe de outra, por exemplo, o meu pai e a minha mãe não foram meus pais na vida passada. Os espíritos pode ser isso. Mais ou menos por aí. Mas que existe na Terra a instituição família para ajudar a evolução dos espíritos, a nossa evolução. Por isso aqui existe essa hierarquia, vamos dizer assim. Mas lá exatamente. Não seria. Lá todo mundo é uma família só, um único, não tem pai nem mãe, nem avô, nem avó, nem nada. Olha, não seria bem assim. Seria assim, olha, essa família, à medida que a gente vai evoluindo, essa família começa a ser uma família mais universal. Mas na nossa condição ainda inferior, nós às vezes precisamos ainda desse aconchego familiar para a gente desenvolver, para a gente crescer. Então, não significa que nós vamos sair daqui e já vamos ser parte dessa família toda. Não. A evolução nossa é gradativa. A natureza não dá saltos, é bem tranquilo. Então, às vezes, nós precisamos. E nós vamos ter ali aquele aconchego da família. Se a gente... Essas obras de André Luiz, muitos deles eles falam dessas famílias que ainda estão formadas lá. E quando, por exemplo, nós desencarnamos, a nossa família espiritual vai nos receber. Então, nós vamos fazer parte ali daquele grupo, nós vamos precisar desse aconchego. Agora, o que eles estão dizendo aqui é que o espírito não deriva do espírito. Então, assim, por exemplo, o seu espírito, o nosso espírito, ele foi criado por Deus único. Então, quando você vai reencarnar, você já tem aquela individualidade. O que os pais vão dar é só o invólucro carnal. Então, e o objetivo falar, é essa. É isso aí que eu entendi. E o objetivo aí desse espírito estar naquela família é crescer, evoluir, aprender a amar. Ali, a partir da família. Na nossa condição de imperfeição ainda, a gente precisa chegar lá e encontrar as pessoas conhecidas. Mas aí a nossa família espiritual vai recebidos. A gente ainda precisa ser recebidos por aqueles que a gente reconhece como sendo os nossos pais, os nossos avós. A gente ainda precisa desse aconchego, né? Precisamos disso ainda. Tanto é assim, se a gente lembrar de André Luiz quando você fala, lá em Nosso Lar, a mãe dele, né? É que salvou ele lá. A mãe dele, um espírito muito evoluído, e teve que vir até o Nosso Lar, né? Para dar essa assistência. Lá no umbral, né? Para retirar de lá. Exatamente. Né? Então, assim, a gente ainda precisa de... A gente ainda não tem aquela família universal, né? A gente ainda tem identidade de pai, de mãe, de avós, de tios. E isso, na medida em que nós formos evoluindo para outros mundos, né, e nós estivermos evoluídos, aí sim, todos os que estiverem lá serão os nossos familiares, né? Estaremos no mesmo patamar, e aí todos serão os nossos naquelas familiares. Mensagens que o Chico escreve, né, para as mães, consolando, ele fala muito nisso. Olha, a vovó veio nos receber, ou o meu pai veio receber. Então, assim, porque aí ele continua... Quando nós desencarnamos, para identificarmos para as outras pessoas, nós conservamos o nosso perispírito.
Então, ele vai chegar lá e ele vai encontrar aquela pessoa, aquilo que ele vai precisar. Ele ainda precisa desse aconchego. Aí, quando nós... Para a gente ter essa família universal, essa assim, quando nós chegarmos, já ama todo mundo, nós vamos ter que ser espírito puro. A gente não vai ter que estar aqui nesse mundo de prova e expiação, mas não. Nós já temos que ter passado lá para o mundo celeste mesmo. Um mundo realmente bom, onde nós já aprendemos a amar a todos. Ficou claro? Pois não. Eu vi ela. Boa noite. Só aproveitando o gancho que a Kátia falou do nosso lar, para quem não leu, é interessante porque ela é uma obra que traz muita informação, principalmente com relação a isso, questão de família. E essa situação que está sendo falado aqui com relação a espíritos familiares é tão interessante que vocês estavam citando o caso da mãe de André Luiz, um espírito mais superior que está acima, né, numa esfera acima do nosso lar, que vem, resgata o André e depois vem falar com ele que ela vai voltar em missão. Exatamente. Encarnando novamente, recebendo novamente o pai como esposo, e as duas amantes do pai, os três, né, o pai e as amantes estão numa região bem mais baixa, vão ser recebidas como filhos. Então, aí que a gente percebe o que é uma família, né? A necessidade... O que é o amor. Exatamente, a necessidade que a gente tem de encarnar dentro de uma família. É só dentro da família que a gente vai conseguir ter essa chance de, durante a nossa encarnação, ganhar um pouquinho mais. Exatamente. E isso, gente, que fique claro, às vezes a gente se pega tanto na questão de família, da consanguinidade, e a gente esquece dos filhos adotivos, que são espíritos que são colocados em nossa vida exatamente para reforçar ainda mais esses laços de amor. Porque quando a gente fala, você ama o seu filho porque ele é fruto do seu próprio sangue. Tá, mas e aqueles que têm os filhos adotivos? Que não existe essa consanguinidade. Então, esse amor entre os espíritos vem demonstrar exatamente isso. Nós estamos caminhando para um processo em que todos, independente de sermos consanguíneos ou não, vamos alcançar esse amor fraternal, né, entre irmãos, que é isso que Jesus veio mostrar. Mas, como você bem colocou, ele é tão perfeito que ele vem e nos dá exatamente o que nós precisamos. Nasceu dentro de uma família. Exatamente. E é muito importante o que ele disse, porque a família é realmente esse local onde nós vamos conquistar aqueles valores que a gente precisa para a gente evoluir um pouquinho mais, né? E quando ele estava referindo lá a questão do André Luiz, né, que aí a mãe vem, né, vai reencarnar outra vez, a gente vê o quanto que o amor, quanto que o espírito mais evoluído, ele ama de verdade. Ele vai reencarnar para auxiliar aquele que atraiu com as suas amantes, para que elas pudessem crescer, evoluir. Um dia nós vamos chegar nisso, né? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Muito bom. E nós vamos começar uma outra parte, a parecência física e moral, ainda relacionada à família. Vamos lembrar lá que no Evangelho, segundo o Espiritismo, também, Kardec nos esclarece que a família não é definido pelos laços da consanguinidade, mas pela afeição, pela simpatia das ideias, pelo amor que estabelece entre eles. Porque, às vezes, tem duas pessoas que são mais irmãs e que não tem nada a ver de sangue, do que, às vezes, dois que estão dentro do mesmo lar. Então, nós vamos ver das parecências físicas e morais. Aí Kardec pergunta, né?
Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecência física. Normalmente é isso, o filho parece com o pai, com a mãe, né? Transmitirão também alguma parecência moral? Será que a moral, a evolução, os pais conseguem transmitir? E os espíritos superiores respondem: não. Que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. Então, quando aquele espírito vai reencarnar, ele já tem a sua história, a sua caminhada, o acúmulo de virtudes, de valores, de aprendizado que ele conquistou no longo da sua existência e das suas diversas outras existências, né? O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Então, é aquele caso, né, que o pai vai transmitir apenas o invólucro corporal. O espírito, não. Por isso que a gente vê, né, às vezes, pais, pessoas honestas, amorosas, pessoas tranquilas, e tem, às vezes, algum filho muito rebelde, que, às vezes, ele não consegue ter atitudes coerentes com a boa educação, por mais que ele receba essa boa educação. Mas o papel dos pais é auxiliar a esse espírito rebelde, que na espiritualidade ele concordou em trazê-los para o seu seio, para que ele pudesse auxiliá-lo. Por isso que a educação é fundamental. Bezerra de Menezes fala: se nós quisermos uma sociedade melhor amanhã, vamos educar hoje as nossas crianças. E nós temos uma péssima mania. Quando a criança é pequenininha, que ela tem uma índole ruim, que às vezes ela bate nas pessoas, ela xinga, às vezes os pais acham bonito, ri daquilo. Aí incentiva. Então, nós temos que ter esse cuidado com essa educação. Ele, bem pequenininho, começa a mostrar a sua índole, é para ser corrigido com amor, com dedicação, mas que não deixar que ele continue com aquela mesma índole de maldade. Porque, na infância, ele consegue ser moldado. Porque quando nós nascemos, nós temos aquele período ali que nós vamos ficar mais ou menos adormecidos. Então, nós vamos esquecer. Lógico, a bagagem está lá conosco, mas nós vamos, por um determinado tempo, ser adormecidos. Daí, quando a criança nasce, aos poucos ela vai readquirindo aquela bagagem que ela trouxe milenarmente. Só que se ela for educada, se ela for tratada com amor, com carinho, mas não permitir que ela continue com aquela índole ruim, ela vai sendo moldada. Porque quando chegar lá na adolescência, que muitos chamam até que é a aborrecência, um período difícil, mas é um período que ele está reassumindo lá as suas qualidades. Mas se ele já teve uma boa educação, lá na infância, aquela educação vai ter um papel preponderante na vida dele. Ele vai mudar. Ele vai ser uma pessoa com uma índole diferente. E aí ele vai começando, através do auxílio dos pais, auxiliando, ele vai conseguindo ir se melhorando. E aí aquela índole ruim vai se perdendo. E o objetivo da nossa reencarnação é essa: tirar as nossas mazelas e aprender as virtudes que nós precisamos. Tá?
está na hora, né, senhor? Carlos, você faz a oração final para a gente, por favor? Então, nós estamos no final e vamos na próxima. Nós temos 207A, mas então a Luana vai começar na 207, tá, Luana? Porque eu olhei lá, o horário já está. Tá bom? Então, é essa que nós começamos. Então, olha, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos continuar juntos, vamos aprender. Lá no Evangelho diz assim, espíritas, primeiro ensinamento, amai-vos. O segundo, instruí-vos. Então, nós temos que aprender. E nós vamos aprendendo juntos. Lembrando que aqui nós não temos mestre, nós somos todos aprendizes, mas que é importante demais esse nosso aprendizado. Nós queremos agradecer muito por tudo que você tem passado para a gente. Cada vez que a gente sai daqui, nós saímos enriquecidos do nosso conhecimento, tá? E eu que agradeço muito por você estar obrigado junto com a gente. E o nosso abraço afetuoso para você, tá? Então, para que a gente possa finalizar essa noite de estudos, a gente primeiro agradece a Rosália, né, pela sabedoria que nos traz, e lembrando, como a gente sempre fala, apesar de sermos espíritos individuais, mas é no coletivo que a gente exerce as nossas principais virtudes e defeitos. Então, se temos que corrigir, também temos que corrigir dentro da coletividade. Então, que a gente possa nos unir em pensamento, pedindo a Deus que nos abençoe, que permita que os nossos benfeitores, os nossos amigos e, por que não, os nossos familiares que se encontram no plano espiritual, continuem ao nosso lado, nos intuindo, nos indicando o nosso caminho a ser percorrido, que eles não nos abandonem, por mais que a gente teme, através do nosso livre-arbítrio, em andar por caminhos mais tortuosos. Que possamos sair daqui mais enriquecidos e que possamos também compartilhar com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos entes queridos, tudo aquilo que a gente vem aprendendo dentro desse estudo. Que Deus consiga, na sua imensa bondade, atingir a todos nós, em especial aos nossos irmãos que estão sofrendo, seja por qual razão for. Que possamos continuar em Deus e Deus continuar em nós, hoje e sempre. Que assim seja. Agora, para dar continuidade aqui nos nossos trabalhos, a gente pede para quem tiver interesse e necessidade de receber o passe, que façam uma fila aqui ao lado, por favor. E as pessoas que têm que dar continuidade ou iniciar o tratamento podem ficar aqui na frente. Então, boa noite a todos e até a semana que vem. Não desliga. Eu não desligo. Só lá.